Depois de ter reportagens classificadas como fake news pelas chamadas agências de checagem de fatos, a Oeste ingressou com uma ação judicial para exigir as devidas retratações e reparações. É a primeira ação desse tipo no Brasil. O advogado Alexandre Fidalgo afirmou, abro aspas, esta ação tem como objetivo responder à pergunta: estamos ou não em uma democracia? Fecho aspas. Mais preocupante é que as reportagens da Oeste acusadas de fake news não são fruto de opinião, mas de um processo de apuração jornalística. Como denunciamos por diversas vezes, essas agências têm atuado no Brasil como uma espécie de Supremo Tribunal Federal das redes sociais e da imprensa em geral. Determinam o que pode ou não pode circular. Ana Paula Henkel, a Ana Paula tem um tempinho? Tem 2 minutos, Ana? Adriana, esse é um problema grave, né, que a gente vive aí. O Fiuza sempre fala muito bem que as redes sociais, elas trouxeram um ar democrático, né, todo mundo falando, debatendo, mas dentro de uma polarização absurda no campo político-ideológico aí, as agências de checagem, elas resolveram tomar um lado, sim. Mas isso não é uma praga só do Brasil, não, viu, Adriana? Aqui nos Estados Unidos também, essas agências de checagem, tudo que elas não gostam de ouvir, elas taxam como fake news. E é muito fácil você simplesmente colocar a pecha de fake news, porque existem questionamentos, existem dúvidas pertinentes, que sejam em relação ao processo eleitoral aqui nos Estados Unidos, que foi muito confuso, por exemplo, a eleição de novembro do ano passado, mas também quem perguntasse alguma coisa sobre a eleição era taxado de fake news, ou em relação à pandemia, vacina, tratamento precoce. A gente viu até o presidente do Conselho Federal de Medicina, o Dr. Mauro Ribeiro, sendo chamado de propagador de fake news, porque ele disse em várias entrevistas, por exemplo, que não havia ciência por trás de lockdown, que não existe absolutamente nenhuma ciência por trás de lockdown, e que também não podia, por exemplo, condenar ou colocar como orientação o tratamento precoce, que isso teria que ser uma decisão particular, com autonomia médica dos médicos com seus pacientes. Então, infelizmente, Adriana, a velha imprensa, como Augusto fala, anda de mãos dadas com essas agências de checagem e não existe mais fatos, né, e evidências, como eu mencionei o John Adams ontem aqui nos Pingos. Existe agora muita opinião, pouquíssima ciência, e sabe o que eu acho interessante, Adriana? Toda vez que eles querem ou colocar uma pecha de fake news em alguém ou em algum veículo, como na revista Oeste, ou num debate de rádio, TV ou nas redes sociais, é sempre assim, porque todo mundo falou, porque os infectologistas, porque os médicos, mas os dados realmente eles não vêm. Então é muito mais fácil, né, você tentar emplacar mais uma tentativa de assassinato de reputações. Nós todos aqui nos Pingos estamos acostumados a isso, continuaremos seguindo, provando aí os fatos, a ciência, porque é assim que a gente tem que fazer, a gente tem que questionar e continuaremos questionando sim. Quanto a isso, quanto às agências de checagem, Adriana, infelizmente o conselho que eu deixo, a recomendação é vá direto na fonte, ouviu uma informação, busque a fonte primária na internet. E a gente vai continuar a falar desse assunto sobre os ataques à revista Oeste, só preciso fazer um rápido intervalo comercial, agora são 7h29. Não é apenas um veículo, é uma experiência, uma condução leve, uma direção perfeita. As ruas pertencem a você, ciclista. Legal, de volta ao assunto então sobre os ataques à revista Oeste. Queremos ouvi-lo agora, 2 minutos e meio para você, Guilherme Fiuza. Olha aqui, parabéns à revista Oeste. Eu tenho orgulho de colaborar com a revista Oeste e quero dar os parabéns. Processem
esses milicianos, processem esses milicianos. Esses checadores são milicianos, porque os métodos usados por eles são métodos de intimidação. Intimidação. Senhores advogados, coloquem isso no processo. Demonstrem como eles vão para cima de jornalistas. Por exemplo, a Ana estava citando a questão do tratamento precoce. É uma experiência em curso, com diversos estudos apostando eficácia possível, portanto, inteiramente legítima a discussão, não só legítima, desejável, essencial para a formação da ciência. Eles vão para cima de jornalista, de repórter, com lista de pergunta, com questionário. Mas você dizendo disso aqui, disse por quê? Parece coisa de ditadura. Parece coisa de poder obscurantista. E eles fazem exatamente isso. Eles, pelo lockdown, você não pode dizer, você não pode questionar. Olha, gente, numa boa, esses checadores, eles não são figuras assim que você possa dizer que são estranhas aos meios que nós circulamos. Muitas vezes são jornalistas, abrigados por grandes veículos de comunicação, fazendo esse trabalho de perseguição, fazendo esse trabalho totalitário de cerceamento de liberdade de expressão e tentando prejudicar um nascente veículo como a Revista Oeste, já com mais de um ano de existência, e criando dificuldades dessa maneira. Então, eu queria também aproveitar para subscrever todas as palavras do Augusto Nunes em relação ao que aconteceu, ao escândalo que aconteceu no sistema de ensino brasileiro, né, envolvendo todos aqueles que, se não assumiram a responsabilidade de buscar o funcionamento possível, se omitiram, foram ociosos neste seu papel. A perda é grande e eu estou relacionando os dois assuntos porque esses checadores, essas agências, esses milicianos do constrangimento à divulgação da informação, eles contribuíram muito para aqueles que quiseram fingir que a escola não poderia ser um lugar seguro. Aqueles que quiseram fingir que uma criança que fosse à escola estaria matando os seus avós. Eles trouxeram essas premissas e quem não assumiu a responsabilidade de discutir isso para voltar ao funcionamento das escolas é ocioso e é responsável pelo desastre. A gente segue falando sobre o assunto, deixa eu só convidar você mais uma vez para participar da nossa enquete, está lá no site jovempan.com.br. É uma enquete bastante especial hoje, dê lá o seu voto que já já a gente acompanha o resultado final. Pingos nos is, hoje é sexta-feira, já estamos chegando quase que na retinha final do programa. Se você ainda não votou lá na enquete importante hoje, corre lá no site, vote que já já a gente quer acompanhar, ficar por dentro da opinião de vocês também. A gente conversava aqui sobre o processo da Revista Oeste contra Augusto Nunes, uma agência de checagem. 2 minutos, Augusto. Repito o que disse o Guilherme, né? Está de parabéns a Revista Oeste para atacar de frente esta fraude representada aí pelas agências de checagem. O que elas querem, agências? Que você diga o que elas querem que você diga. Pronto. Quer dizer, é o quê? É o controle social da mídia em ensaio? O que eles sabem? Se eles sabem tanto, por que eles não montam algum meio de comunicação que vai estourar? Eles sabem tudo. A agência de checagem vai fazer isso, olha, deixa conosco. Vamos aqui montar um site ou um portal, tudo que sai aqui tenha o selo de garantia, é verdadeiro. Eles ficam aí, é a velha e lamentável patrulha ideológica. Isso existe desde os anos 70, 60. Você fala alguma coisa que não agrada, né? Esse pessoal aí que se diz esquerdista, não, que é isso? Você fala que é uma piada, esse negócio de você combater há um ano a pandemia que não para de crescer com lockdown, e isso aí é falso. Então isso aí é o seguinte, são farsantes. O Alexandre é um grande advogado, tá? O Alexandre Fidalgo, grande advogado, e vai pegar esse pessoal pela proa mesmo, está na hora de enfrentar. A gente tem 2 minutos para você também, Zé. A primeira ação desse tipo no Brasil?
Pois é, olha, sinal de que a revista de vocês está dando certo, está incomodando, e vocês têm razão de ficarem irritados com esse tipo de processo, que esse processo incomoda mesmo. Mas como disse meu compadre Augusto, isso não é novo, né? Isso sempre existiu e era muito comum quando se tratava de matéria de direito do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor tem um capítulo inteiro exatamente se referindo a associações e a publicações. Nos Estados Unidos, os consumidores têm revistas que tiram, que não aceitam publicidade e que tiram produtos do ar exatamente através desse produto. Eles não são agências de checagem, coisa nenhuma, não tem estrutura para isso. Eles são o novo veículo de comunicação moderno. Então, assim, a revista de vocês tem razão, tem que incomodar, e eles que falem para o público deles. Nós estamos vivendo um momento em que há uma mistura muito grande de o que é um veículo de comunicação e o que é outra coisa. Eles montaram um veículo de comunicação. E qual o papel desse veículo de comunicação? É se passar, fingir que são superiores a todos, que tem uma agência de checagem. Que é agência de checagem? Coisa nenhuma. Eles não têm estrutura. E não é só a revista de vocês que tem esse tipo de problema, não. Veículos sérios são questionados por esse pessoal que não tem absolutamente nenhuma estrutura e absolutamente nenhum compromisso, porque não tem profissionais determinados ali a checar, não tem nenhum histórico, né? Ninguém mais acredita nesse pessoal e nesses novos veículos de comunicação. É assim, estão se multiplicando para cada setor.